Você escreveu o nome do Maziv. Mueb, descrente, começou a sorrir quando Tekak completou, de trás para diante. O espanto do beduíno foi maior do que se estivesse no deserto e de repente encontrasse um rio caudaloso. Perdeu a voz. Aquilo era incrível. Vira, mas o cérebro não conseguia aceitar. Como todo guerreiro, no impulso, num golpe, tomou o guardanapo e, novamente de costas para Tekak, escreveu algo. Redobrou-o cuidadosamente e devolveu sem nada dizer. Mas o olhar era desafiador. Tekak repetiu a concentração e o gesto e após alguns instantes abriu os olhos. Você escreveu a saudação colocada no início das suratas do Alcorão. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Mueb, estupefato, não sabia o que dizer. Tekak acrescentou. Você anotou o número 9. Isso eu não sei dizer do que se trata. É o número da única surata que não começa com tão sublimes dizeres. Os olhos de Mueb brilhavam quais dois minúsculos sóis. Presenciara ele um dos aspectos mais raros da mediunidade denominada clarividência, isto é, a faculdade de certas pessoas poderem ver com olhos não físicos, transpondo quaisquer barreiras, naquilo que se concentrarem, estando próximas ou à distância desse foco, isto é, perto ou longe. E mais. Essa extraordinária visão tem a propriedade de ir ao passado e por vezes até mesmo visitar o futuro. Derivativa dessa mediunidade, expressando-se por outra característica, há a psicometria, faculdade mediúnica pela qual o médium, ao tocar num objeto, planta ou animal, ou estar num lugar, vê e conhece a história daquilo que tenha tocado. Mueb ia expressar seu assombro quando os dois enfermeiros vieram buscá-lo para ser interrogado. Ao ser levado à sala de interrogatório, levava na alma a certeza irremovível de que Tekak era um homem abençoado por Alá. Talvez, um profeta, ou quem sabe, um anjo, disfarçado. Pensava. Essa ideia encontrava robusto alicerce em tudo aquilo que presenciara relativo a Tekak. Sobreviver à inclemência do deserto, alertar a caravana do ataque antes dele acontecer, Maziv dera a vida para salvar a dele, curar a feridos graves e agora essa coisa fantástica de ler sem ver o que está escrito. Sim. Positivamente, Tekak é um eleito de Alá. O interrogante, que se refizera em parte, estava assentado e olhou Mueb com desprezo. De pé, à sua frente, o árabe pouco ou nada significava para Rimbaldi. Olhando para o teto, em postura típica de desdenho, ordenou. Conte-nos onde, quando e como vocês encontraram o Dr. Tekak. No deserto, há 3 dias, quase ao meio-dia, sem montaria, sem água, armas ou alimento. Nenhum apetrecho. Mueb captou, de imediato, que o inquiridor sabia da existência do detonador. Trazia numa sacola um detonador, desativado. Como o Dr. Tekak chegou até ali? Isso eu não sei. Aliás, esta foi a primeira pergunta que eu mesmo lhe fiz e ele não soube respondê-la, pois estava perturbado, delirando, com inanição. Quais eram os delírios dele? Falava em borboletas voando, pronunciava a todo momento o nome Claire. E vocês não o interrogaram, após ele se recuperar? Na verdade não houve tempo. Um dos meus auxiliares, de nome Maziv, que tratava dos enfermos quando adoeciam, recomendou-me aguardar 2 dias, antes de descobrir o mistério que envolvia aquele homem. Porque não houve tempo. Fomos atacados. E como é que vocês, estando em número menor do que os assaltantes, conseguiram derrotá-los? É uma história também misteriosa. O Dr. Tekak previu o ataque e nós nos preparamos devidamente para a defesa. Nesse momento, Mueb deu um passo à frente e exclamou. É isso. É isso. Ele é um anjo.
Quando os dois enfermeiros os seguraram com firmeza, acalmou-se e disse, emocionado: "Está explicado. Ele é um anjo. Só assim poderia sobreviver no deserto e saber, com horas de antecedência, que seríamos atacados." Moebi ia contar o dom angelical de Tekak, pelo qual ele lia sem ver, mas cautelosamente silenciou sobre isso. Rimbaldi, enfastiado, levantou-se sempre de costas para Moebi, ainda seguro pelos dois enfermeiros, determinou-lhes: "Não quero saber dessas baboseiras. O que você vai me dizer, por bem ou por mal, é com quem o Dr. Tekak está compliciado, lá no seu país." Ante a ameaça, Moebi gratificou-se de não ter contado tudo sobre seu novo amigo angelical. Sabia, porém, que talvez seria submetido a violências. "Então", gritou Rimbaldi, "estou esperando a resposta. O que sei contei ao senhor. Reconheço que não é muito, mas se só há 3 dias viu o Dr. Tekak pela primeira vez, como poderia saber essa coisa dele estar traindo seu país?" "Ah, então você sabe que ele é um traidor." "Não, não sei, mas foi isso que esse enfermeiro disse para ele, isto é, que ele está sendo considerado um traidor. Aliás, o senhor mesmo acabou de me perguntar com quem ele estaria compliciado no meu país." Rimbaldi, contrariado, olhou para o Gustave, o enfermeiro, com imensa reprovação. Leclerc, o outro enfermeiro, não se contendo, deu um safanão na nuca de Moebi. Ante o golpe traiçoeiro, o beduíno caiu ao chão e foi chutado no estômago pelo mesmo agressor. Um segundo chute não atingiu Moebi porque Gustave ajudou a se erguer e ficou entre ele e Leclerc. Aliás, se Moebi revidasse, provavelmente Leclerc estaria em maus lençóis. A autoridade interrogante não repreendeu a agressão. Fingiu não tê-la visto. Segurando Moebi com brutalidade, Leclerc aguardou ordens que vieram. "Levem-no para a sala da meditação", eufemismo para solitária. "Não há pressa para ele sair de lá. 48 horas hão de fazer-lhe recuperar a memória." Quando Moebi foi atirado no medo e minúsculo cubículo, onde nem a luz do sol adentrava, compreendeu que talvez dali só sairia pelas portas da morte. Decorridas várias horas, vendo que o amigo não retornava, Tekak impacientou-se. À noite encontrou-o desesperado, pela ausência de Moebi. Quando os enfermeiros, sempre em dupla, vieram trazer-lhe algum alimento e remédios, perguntou-lhes sobre Moebi. Nenhuma palavra ao menos recebeu como resposta. Agora, mais forte ainda, também lhe invadiu certeza de que sua vida, ali, estava correndo sério risco. No auge desses pensamentos, quase a roubar-lhe a razão, lembrou-se do bilhete no qual Moebi escrevera o nome de Mazive, ao contrário. Tateou nos bolsos e encontrou o bilhete. Pegando-o, foi com levo que leu a sublime frase: "Em nome de Deus, o clemente e misericordioso." Sentiu forte radiação sair daquele amassado pedaço de papel e percorrer-lhe todo o corpo, causando indefinível sensação de coragem e fé. Ocorreu-lhe orar. Ajoelhou-se contrito e balbuciou: "Meu Deus, o Senhor que é clemente e misericordioso, ajude-nos, ao Moebi e a mim. Se estiver escrito que a morte virá nos abraçar neste lugar, permita, Senhor, que ela venha sem maldades. Mas se for para a nossa vida continuar nos abençoando, permita que teus anjos abram as portas para nós dois sairmos daqui." Sentiu inexplicável calma e minutos após adormeceu. Acordou com alguém o tocando brandamente. Assustou-se. Era de madrugada ainda. Com a dependência cela banhada apenas pelo ar, ia esboçar algum gesto instintivo de defesa, fosse qual fosse o ataque iminente de que se julgou vítima, pois na penumbra, um gigante estava de pé, curvado sobre ele. Mas com voz tranquila e pacificadora o gigante impediu-lhe qualquer ação, acalmando-o de pronto, dizendo-lhe baixinho:
doutor, doutor. Sou, Lorin. Lorin, lembrou-se Tekaki, era seu auxiliar na enfermaria, tendo prestado boa cooperação em vários atendimentos. Pediu confirmação. Lorin, Sargento Lorin? Sim, sim. Estou de plantão aqui esta noite quando soube que o senhor era um dos presos, quero dizer, dos pacientes. Aguardei até agora, para vir visitá-lo. Todos dormem. Que horas são? Quase 4 horas. O que você sabe a meu respeito? O senhor foi lá para o outro país, junto com a equipe precursora de negócios e sumiu, junto com sua noiva. Depois foi capturado no deserto, não muito distante da capital, junto com os beduínos, seus amigos. Capturado? Sim. O senhor é prisioneiro de guerra, sob forte suspeita de traição. Meu Deus, meu Deus. Onde está Moeb? Aquele beduíno seu amigo que foi preso junto com o senhor? Sim, ele mesmo. Está na solitária, de onde só poderá sair se confessar a sabotagem que estava planejada para eliminar os militares do nosso e os do país dele, quando fosse feita a negociação. Aliás, sairá de lá, de qualquer jeito, 48 horas após ser trancafiado. Essa foi a ordem do Dr. Rimbaldi. Isso é uma tremenda mentira. Moeb é inocente. Nada fez contra o seu ou nosso país. Eu também. Quem disse que havia planos para eliminar os negociadores dos dois países? Ouvi esses comentários. Como está o Moeb? Sinto muito, doutor. O doutor Rimbaldi deu esse prazo para que ele confesse ou então para que seja encaminhado à corte marcial. Isso, em última análise, significa que confessando ou não, foi decretado o fim dele. Porque o doutor Rimbaldi foi investido da função de interrogador nesse caso. Porque ele é um dos donos da indústria que fabrica os armamentos em negociação e tendo feito cursos e estágios junto aos órgãos militares, pediu e conseguiu ser nomeado para agir como sindicante nesse caso. Lorin. Quem disse a você tudo isso? Quando iniciei meu turno desta noite recebi todas as instruções de Gustave, que me contou, em sigilo, quando Leclerc deixou este aquartelamento. Gustave não confia no colega e receia que ele cometa alguma maldade com o beduíno. Pelo amor de Deus. Proteja Moeb. O que posso fazer pelo beduíno, doutor? Gustave pediu-me, cautelosamente, para cuidar do senhor e embora isso constitua sério risco para mim, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Por que Gustave pediu-lhe para você proteger-me? O senhor não se lembra? De quê? Há mais ou menos uns 8 anos o senhor operou a perna da filhinha dele. 8 anos? Quen. Qual o problema dela? Simone tinha sido atropelada por uma motocicleta, teve fratura exposta da perna e foi o senhor que realizou a cirurgia. Ajudei-o na enfermagem. O senhor ainda era aspirante a oficial de saúde e eu era cabo enfermeiro. Estou me lembrando. Só não sabia que aquela garota era filha do Gustave. O Gustave, na época, não trabalhava aqui na capital. A filha estava de férias, na casa dos avós. Depois ele foi transferido para cá e veio com a família, a esposa e mais 2 filhos. Tornaram-se agradecidos ao Senhor para sempre. Ele e a família, inclusive, querem manifestar a admiração que lhe dedicam, mas têm sido impedidos por amigos, pois nesses processos de julgamento por traição, qualquer pessoa que prestar solidariedade a suspeitos pode vir a ser considerada cúmplice. Mas eu não sou o traidor. Que provas tem contra mim? Isso é sigiloso e acredito que só as altas autoridades têm acesso às informações e aos detalhes do inquérito. Tekaki ficou pensativo por algum tempo. Encaminhou-se à pequena janela gradeada e olhou a lua, que àquela hora estava esplendorosa, sendo cortejada por inúmeras estrelas.
alcançado pela suavidade lunar, a incomparável suavidade lunar, que tantos benefícios oferta aos espíritos que a contemplem com os olhos da alma. Tekaki elevou o pensamento até Jesus e quase em êxtase orou, apenas pelo pensamento, como se conversasse com aquela doce luz que banhava a metade da terra e a ele, em particular, segundo imaginou, pelo bem-estar que sentia. Lua, lua, diga a Jesus, o bom pastor, que 2 ovelhas do rebanho estão a se perder. Embora a madrugada tivesse trazido frio, lágrimas escaldantes rolaram pela face do prisioneiro. Comovido, Lorin abraçou-o forte. Tamanha era a corpulência e tanta força moral do sargento, dando-lhe apoio psicodinâmico, que Tekaki, por um segundo, sentiu-se qual bebê agasalhado e protegido em braços paternos. O coronel Joubert, exclamou de repente Tekaki. Sim, ele poderá ajudar a mim e a Moebe. Não é que eu esteja cobrando, mas operei também a mãe dele, quando ela fraturou o colo do fêmur e ficou bem. Na época, ele me prometeu que um dia gostaria de fazer alguma coisa por mim. Como não pensei nisso? Mas como o senhor poderia falar com ele? Quer que eu procure, em seu nome? Tekaki pensou um pouco e não aceitou a oferta de Lorin. Seria perigoso para você. Tem que haver um outro meio. Como perigoso, capitão? Trabalho no quartel que ele é o comandante. Não acredito. É verdade. Graças a Deus. Então foi mesmo um anjo que me inspirou a lembrança do coronel. Amanhã, ou melhor, quando o dia clarear, irei falar com ele. Tenha muito cuidado. Não quero que você se prejudique por minha causa. Por falar nisso, será que você pode ir ver o Moebe e dizer-lhe que, se Alá escreveu, logo chegaremos ao oásis? Farei isso, capitão, mas não retornarei aqui neste turno para não comprometer a ajuda que quero prestar-lhe. Por 24 horas Tekaki não recebeu notícia alguma, nem foi procurado pela autoridade inquisidora. Toda vez que recebia alimento e algum remédio, era a dupla Gustave Leclerc que trazia. Os dois entravam mudos e saíam calados. Ordens, deduziu Tekaki. Os enfermeiros estão cumprindo ordens expressas. E isso era verdade. Contudo, com ou sem ordens expressas, ninguém comanda os sentimentos e a gratidão, quando existe, manifesta-se com intensidade, por vezes com um simples e fugir olhar, em expressão sem palavras, na verdade superior a um discurso de agradecimentos. E era assim que Gustave, dissimuladamente, se dirigia e tratava ao doutor que um dia, num momento de desespero paterno e materno atendera com zelo e carinho sua filha, cujos pais se achavam longe. Vencer o prazo dado pelo Dr. Rimbaldi para Moebe ficar na solitária. Tekaki não receberá mais a visita de Lorin. Não se continha de tanta angústia. As ideias se atropelavam na mente. Assim, foi com temor que recebeu a convocação para ser conduzido à sala do Dr. Rimbaldi. Notou, de relance, que os dois enfermeiros estavam modificados, principalmente Leclerc, que agora o tratou com respeito, não apenas militar, mas principalmente humano. Foi conduzido sem algemas. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Jesus, mestre de obras. Ao adentrar, entendeu de pronto duas coisas. Em primeiro lugar, que o oásis chegara, isto é, na sala estava o coronel Joubert, o que, de alguma forma, sinalizava forte proteção para ele. Em segundo lugar, captou que Rimbaldi e René igualmente se mostravam gentis. Antes que alguém dissesse qualquer palavra, o coronel aproximou-se de Tekaki, examinou-o com cuidado, não escondendo um olhar de desaprovação, dirigido aos 4 carcereiros,
ao notar que seu comandado apresentava evidentes sintomas de fraqueza, olheiras e mais que tudo, aflição. O olhar profundo que o coronel dirigiu a Tekaki mais parecia um aparelho de raios-x radiografando-lhe a própria alma. Tekaki, com a invencível força da razão, sustentou o olhar do seu comandante. O coronel, calejado ante os multiplicados testemunhos que a carreira militar lhe proporcionara, acrescidos de ser profissional de medicina, captou que seu subordinado espelhava angústia e inocência. Com efeito, lágrimas estancadas até aquele momento decisivo para o futuro de Tekaki, anunciaram que logo romperiam o dique do controle emocional que as represavam. Duas lágrimas, quais minúsculos brilhantes brincando com a lei da gravidade, deixavam à mostra que Tekaki estava à beira de extravasar a angústia que lhe ia na alma. A poderosa autoridade inquisidora, agora com trejeitos de submissão, disse: "Então, chefe, está vendo como o doutor está sendo bem tratado, desde que o salvamos?" Tekaki sentiu asco por tanta falsidade. Agora era o doutor e não mais o prisioneiro, tinha sido salvo e não aprisionado. Como que adivinhando o pensamento de Tekaki, o coronel disse entre dentes: "Se ele necessitava de tratamento, por que foi trazido para uma cela? E quais são as provas contra um brilhante oficial médico das nossas forças armadas, para encarcerá-lo?" Gilbert sequer aguardou resposta. Antecipando-se, apanhou seu telefone celular e fez uma ligação, à vista espantada de todos, pois sequer fez menção de ocultar com que se ligara e para quê. Assim que teve a ligação completada, disse em tom incisivo: "Aqui é o coronel Gilbert. Quero falar agora com o general." Poucos segundos depois, ouviram-no dizer: "Bom dia, general. Estou no Hospital do Leste e peço autorização para reconduzir o capitão Tekaki ao meu departamento de saúde, onde ficará custodiado por mim, em refazimento." "Sim, excelência, é ele mesmo." "O beduíno." "Como?" "Pois ele que salvou o nosso capitão." "Assumo, sim, senhor." "Passam, os dois, a ser responsabilidade minha." "Sim, senhor. Ficarão comigo nesses 3 dias. Esse é prazo suficiente para eu apresentar ao Conselho Maior de Investigações um relatório circunstanciado de tudo o que apurar." "Até breve, senhor." "E obrigado." Recomendações à senhora Pedrini. Brilhavam, agora, os olhos do coronel, quando determinou a René: "Traga-me agora mesmo todos os pertences do capitão e do beduíno." Sem olhar para o Dr. Rimbaldi, a ordem do coronel a René punha em evidência que a autoridade inquisidora, ali, não mais tinha qualquer poder. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. "Mas, senhor, dos dois." Tentou René alegar algum impedimento, olhando para Rimbaldi, que por sua vez, mostrou-se contrariado, pois nada podia mesmo fazer. "Parece que você não está ouvindo bem ultimamente, hein, René?" disse o coronel, num tom aveludado, mas pousando-lhe a mão no ombro, com exagerado peso. René sentiu medo, qual se uma montanha estivesse para desmoronar sobre ele. Todo subserviente, gaguejou: "Sim, senhor." Olhando mais firme e falando mais baixo, quase lhe sussurrando ao ouvido, o coronel ordenou: "Aliás, antes de trazer os pertences dele, traga-me o beduíno, agora." René ficou lívido. A autoridade interviu: "Coronel, o beduíno não está em condições de ser removido." "Ah, não? E posso saber por quê?" "Os ferimentos dele não melhoraram com os remédios." "Muito bem. Se ele não pode vir até nós, iremos até onde está." "Vamos." "Senhor. Ele está na solitária." "O quê?" "Como foi parar lá, estando com ferimentos que não respondem aos remédios?" "É que ele
desrespeitou-nos, ao ser interrogado. Tekaki não conseguiu se conter e saltou sobre René, para esmurrá-lo, caindo ambos. Joubert, em ação rápida, impediu a briga e mudou o rumo dos acontecimentos, determinando: preciso averiguar algumas coisas. Levem-me até o beduíno. Tekaki fica aqui. René e Rimbaldi entreolharam-se, apreensivos. Logo René determinou aos dois enfermeiros: conduzam o coronel até o prisioneiro árabe. E vocês? Não querem me acompanhar? Perguntou o coronel a René e Rimbaldi. Eu vou ao banheiro e encontro o senhor a seguir, disse René. E eu, desculpou-se Rimbaldi. Tenho que fazer um telefonema para minha fábrica. Quando todos saíram, deixando-o só, Tekaki viu o boneco e René esquecer ali, o qual estivera segurando nervosamente, o tempo todo. Ao se retirar, deixara-o sobre a mesinha, pois saíra com pressa e intimamente agitado. Tekaki apanhou aquele boné e ia amassá-lo, com raiva, quando uma cena formou-se diante dos seus olhos. René abrindo a maleta individual e de lá retirando uma seringa e uma ampola de medicamento. No mesmo instante ouviu, ou imaginou ouvir, uma voz, ou algum som parecido com voz, tudo indefinido na mente, mas deixando um recado de que René estava indo destruir provas de algum crime. Raciocinando por conta própria despertou nele terrível reflexão. Moebe. Quase com certeza deduziu que René, por algum desconhecido motivo, pretendia eliminar seu amigo árabe. Mas, por quê? Que perigo Moebe representaria para René? Ou, numa análise ampla, quanto descabida, para o país no qual agora estava preso? Essas ideias visitaram a mente de Tekaki em menos de um segundo. Nesse interim, o coronel Joubert chegava solitário onde Moebe estava segregado. Encontrou o árabe em péssimas condições físicas. Trêmulo, olhos encovados, beirando a inanição e ao desmaio. Água! Água! Por Alá, por misericórdia, implorou Moebe. Nem foi preciso qualquer esforço ou exame para Joubert diagnosticar que o prisioneiro estava submetido a fome e sede, com perigosa desidratação. Mediante ordens severas do coronel, de pronto Moebe foi conduzido a atendimento de urgência, ministrado pelo próprio Joubert. Enquanto atendia Moebe, o coronel mandou chamar Tekaki. Quando chegou e viu a condição precária do amigo, Tekaki não se conteve. Senhor, peço que acredite em mim. Não estou ficando louco, mas quando agarrei René pelos colarinhos, tal contato físico fez surgir em minha mente um quadro estranho. Viu aplicando uma injeção em alguém, às ocultas. Ora, Tekaki. Você está exaltado e com razão. A mais, senhor. Quando René se retirou e fiquei sozinho, apanhei o boné dele e aí a cena ficou clara para mim. Ele quer matar Moebe. Planeja assassiná-lo. Tekaki, advertiu o coronel Joubert, jamais faça acusações sem provas, ainda mais a um oficial seu colega. Se, pelo lado da lei civil isso é crime, da parte militar o é também, mas acrescido da falta de corporativismo, que é a base sólida da vida castrense. Estou aqui justamente para impedir que isso mesmo aconteça com você. Mas, senhor, eu vi. Ele quer assassinar Moebe. Tekaki, cuidado. Se insistir com a acusação e não puder prová-la, não poderei ajudá-lo, inclusive terei que onerá-lo com a instauração de sindicância, na qual você poderá complicar-se ainda mais do que já está. Eu vi René com uma injeção destinada a Moebe. Era letal. Não vou oficializar sua denúncia. Absolutamente. Se em 1 ou 2 dias você ainda mantiver essa ideia, então não me restará alternativa. O coronel Joubert retornou à unidade militar da qual era diretor, conduzindo Tekaki e Moebe. Alojou-os,
com recomendações expressas de repouso para ambos, não devendo ser molestados, em nenhuma hipótese. Samir estava com eles. Sem que sua presença fosse captada, dispensou tratamento fluidoterápico em ambos os feridos. A robusta complexão de Moeb e o apoio de Samir impediram que o seu quadro de saúde se agravasse horas mais tarde, quase no fim do dia, quando o coronel retornou para visitá-lo, encontrou-o fora de perigo. Joubert tinha boas novidades para ambos. Por sua interferência junto ao alto comando, permaneceriam naquele aquartelamento, onde era comandante, no qual havia uma subunidade de saúde. Nessa companhia receberiam cuidados redobrados, principalmente Moeb. E assim, ficaram ambos num apartamento simples, tranquilo e de janelas amplas, com camas de solteiro, com pouco mobiliário e sem aparelhos elétrico-eletrônicos. Abertas as janelas durante toda a noite, foram brindados pelas balsâmicas fragrâncias de uma mini floresta de eucaliptos, bem nos fundos do aquartelamento. No dia seguinte, um sábado, a presença e movimentação militar eram apenas as do pessoal de serviço. Não obstante, o coronel Joubert compareceu ao seu quartel e, após verificar que tanto Tekak quanto Moeb estavam em franca recuperação, principalmente o árabe, convidou o capitão. Arnaúde, vamos dar uma volta pelo bosque. Deixemos Moeb repousando um pouco mais. Tanto Tekak quanto Moeb captaram, de pronto, que Joubert queria ficar a sós com o capitão, certamente para conversarem mais à vontade, sem testemunhas. Com todo prazer, senhor. Samir foi com eles. Na primeira de muitas voltas que dariam pelas floridas alamedas do quartel, sempre passando em frente ao bosque de eucaliptos, o coronel perguntou, não em tom acusador mas sim com profunda preocupação: Arnaúde, o que aconteceu? Já tendo respondido inúmeras vezes a essa mesma pergunta, dessa vez Tekak saiu do lugar comum de dizer a verdade e, como resposta, angustiosa resposta, exclamou: Coronel, não posso provar, mas há uma certeza na minha mente de que uma conspiração põe em perigo a vida de muitos homens. Franzindo a testa e algo aborrecido com o que ouviu, Joubert insistiu: Você não me respondeu. Respondi sim, senhor, de uma forma indireta. Rondando por sobre minha cabeça há perigo em potencial, sinto com inaudita certeza. Cuidado, capitão, com ideias pré-concebidas. A vida vem me ensinando que elas são muros em solo pantanoso, longe do bom senso. E esses muros são feitos com tijolos esfarelantes, falsas premissas, argamassa sem liga, ausência de análise, e colunas armadas de acrílico, brilhantes, mas frágeis. Afinal, que espécie de perigo, capitão? Chamá-lo pelo posto militar e não pelo nome sinalizava que o tom de amizade cedera lugar ao profissionalismo da caserna. Tekak tentou explicar. Preciso contar uma coisa incrível ao senhor, indene análises, e se há um muro nela, não repousa no pântano, mas na fronteira que separa a vida da morte, o normal do sobrenatural. Agora mesmo é que o tom intimista colocou Joubert de sobreaviso, já começando a pensar que talvez Tekak não fosse o bom militar que até ali era detentor de tal consideração. Tekak captou essa desconfiança mas não se abalou. Ultimamente estão acontecendo coisas estranhas comigo. Quando menos espero ou sem nada imaginar, quando toco em algum objeto vejo no meu imaginário a tela mental cenas e fatos do passado, ligados ao dono desse objeto. Isso até ontem, porque hoje, visitei o futuro. Explique-se, capitão. O problema, meu coronel, é que nem eu consigo explicar como isso acontece. Mas que acontece, acontece. Dê-me pormenores. Sei que não posso provar, mas René está envolvido no meu sequestro. Oh, não, outra vez? Cuidado, Arnaúde, já lhe adverti quanto à acusação sem prova. É difamação. Imperdoável.
Aí é que reside o problema, senhor. Não tenho como comprovar. Seu aludido sequestro faz parte do passado. E sobre o futuro, que há pouco mencionou, o que você tem a dizer? René estava com um anestésico potente na bolsa dele. Ia aplicá-lo em Moeb. Até que você me prove ou que surjam evidências a respeito, vou considerar que não ouvi nada a respeito disso. Mas tome cuidado. Pare de ficar dizendo essas coisas, sem provas. Nisso, um alegre cãozinho, sem dono definido, era de todo o quartel, hospedado e perambulando por ali há tempos, veio veloz em direção a eles, sem ser convocado. Amigável, festivo, abanando o rabo, orelhas rentes à cabeça, quase sorrindo, essa ao menos era a impressão que dava. Reconhecendo o Dr. Arnaldo Tekaki, que há muitos dias não via, chegou perto dele e assim que julgou viável, deu um salto, tentando beijá-lo. Ao menos, conseguiu lamber as faces de Tekaki que, emocionado, retribuiu a demonstração de amizade, acariciando-o bastante, mas sem lambidas. O animal, a seguir, foi cumprimentar aquele que, ali, era o chefe, Com a natural percepção espiritual dos animais, não se tratando, em absoluto, de mediunidade, que eles não possuem, o cãozinho deu algumas latidas aleatórias ao pressentir que havia mais gente ali, era Samir. Ao retribuir o carinho do animal, Joubert deixou cair seu inseparável bastão de comando. Tekaki apanhou e entregou ao coronel, após este se livrar do intempestivo e incontido júbilo do cãozinho que, sentindo-se aceito pela dupla, a ela se incorporou, para participação e prosseguimento do passeio. Quando seguraram o bastão por alguns segundos, isso foi o suficiente para acontecer aquele estranho fenômeno. Tekaki viu Joubert embarcando, via aérea, rumo ao deserto. Foi sob espanto que o capitão devolveu o bastão ao coronel, que ao vê-lo nesse estado, inquiriu. O que foi dessa vez? Coronel. Pelo amor de Deus, leve-me com o senhor. Mas o que é isso? O quê? Levá-lo para onde, homem de Deus? Para o deserto. Onde fui ferido. Sei que o senhor irá para lá. Joubert ficou lívido. Na noite anterior, após alojar Tekaki em Moeb, foi convocado a comparecer ao alto comando, onde foi convidado a fazer parte de uma comitiva que em breve iria até a ex-colônia, em missão militar ultra-sigilosa, visando consolidar troca comercial de vultoso valor. Material bélico por petróleo. Joubert foi justamente convocado por ser comandante do capitão Arnaldo Tekaki, o qual, no início dessa mesma negociação, cerca de uma semana atrás tinha ido com uma pequena comitiva precursora, da qual René fazia parte. A comitiva principal chegaria em 2 ou 3 dias depois, juntamente com os produtos que seriam negociados. Como o desaparecimento, sequestro, de Tekaki, voltaram todos ao seu país, interrompendo temporariamente as negociações. Joubert apurou que Tekaki pedira para levar a noiva, Claire, sendo negada a permissão. Como insistira, para não despertar suspeitas, foi autorizado a encontrar-se com ela, indo em voos diferentes, o que realmente aconteceu. Hospedaram-se no mesmo hotel e lá, misteriosamente para ele, ela desapareceu e ele foi sequestrado. Tekaki surgira lá no deserto, mas a noiva continuava desaparecida. Ao ser encontrado, o capitão Arnaldo apresentava condições estranhas e com explicações mais estranhas ainda, improváveis, mesmo. Quase murmurando, Joubert perguntou. Como é que você pode saber disso? Foi ontem à noite e eu não comentei com ninguém. Vi quando peguei seu bastão de comando. Por Deus. Então você vê mesmo o futuro. Mudos, os 2 militares deram uma volta inteira no bosque. Joubert quebrou o silêncio. Diga-me, Arnaúde, você tem noção de como age essa faculdade? Não, senhor, não tenho.
Alguma vez você se prejudicou por causa dela? Não, senhor, nunca. Se o coronel me permite, acrescento até que só me beneficiou. Quando criança, num jogo, ao pegar na bola de um amigo, que por ser o dono determinava quem podia ou não jogar, captei que ele estava com um grande medo. Quando tive a oportunidade de ficar a sós com ele, comentei minha impressão e ele começou a chorar, pois seu padrasto bebia todos os dias e dava uma surra nele e na sua mãe. Decidi na hora. Fui com ele até sua casa e, a pretexto de fazermos uma lição de casa, fiquei lá até o padrasto chegar. E ele chegou embriagado, resmungando, ameaçando. Quando me viu, teve um choque e foi logo impondo. Cai fora, moleque, temos contas a acertar em família. Não suportando aquela grosseria, respondi. Sim, senhor, vou sair e buscar a polícia. O homem ficou mais furioso, mas como sustentei seu olhar de ódio, logo começou a se lamentar, dizendo coisas ininteligíveis. Senti piedade dele e aproximei-me. Toquei-lhe de leve o ombro e ia pedir-lhe para não beber mais, nem agredir a esposa e o filho, mas não consegui, pois tive um grande susto. Vi o corpo dele por dentro, com fogo do lado direito do tórax, entre o pulmão e os rins. Logo ele adormeceu. Narrei o que vi para a mãe do meu colega e então ela chamou o pronto-socorro que veio e levou o marido, que acabou sendo internado. Fazendo pausa, Taikaki olhou para o perfumado bosque de eucalipto e concluiu. Ele estava gravemente enfermo, hoje sei que se tratava de cirrose hepática aguda. Faleceu em menos de um mês. Gilbert apenas ouvia, sem nada dizer. Taikaki acrescentou. Há 3 dias, quando fui interrogado pelo Dr. Rimbaldi, diante do desprezo e insultos que me dirigiu, só consegui me controlar porque recordei dos tempos de estudante, das aulas de psicologia. Lembrei-me também que por mais de uma vez, ao sortear o ponto para a chamada oral, sempre sabia onde estavam os que eu mais sabia. Alguma coisa, contudo, sempre me impediu de aproveitar disso e escolher citados pontos. A consciência, Arnaúde, a consciência. Disse Gilbert. Andaram mais um pouco em silêncio até o coronel perguntar, de chofre. Você conhece o espiritismo? Não, senhor. Já ouvi ralas referências sobre essa seita, mas desconheço-a completamente. Pois está na hora de começar a estudá-lo. Estudar, coronel? Sim. O espiritismo não se restringe apenas ao aspecto religioso, mas engloba igualmente filosofia e ciência. Qual o aspecto filosófico do espiritismo? Consubstanciando a moral de Jesus, inúmeros espíritos superiores fizeram aportar ao planeta, via mediúnica, a revelação do que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a justificada razão da dor e do sofrimento. Mas, coronel, o espiritismo engloba também a ciência? E por que não? Estudando uma variedade ímpar de fenômenos extrafísicos, ditos sobrenaturais, dimensionados num gradiente espiritual de leis da natureza, leis essas promulgadas por Deus, o que a elas confere a chancela da perfeição. Como o capitão se interessasse pelo que dizia, Gilbert prosseguiu. Muitos mesmo, foram os homens de ciências, de vários países, que estudaram esses mesmos fenômenos. Alguns desses pesquisadores eram nossos patrícios. Cito, de memória, Richer e Delany, franceses, Crookes e Conan Doyle, ingleses. Lombroso e Bosano, italianos, Rini, norte-americano, Aksakov, russo, até mesmo Jung, suíço. O que concluíram esses pesquisadores? Por vezes, sob o rótulo de metapsíquica, outras vezes sob o de parapsicologia, na verdade, o fundamento sempre foi o mesmo, isto é, todos se basearam na convicção insofismável da continuidade da vida após a morte e da comunicabilidade dos de lá, com os de cá. Como todo pesquisador,
deram rótulo científico aos fatos pesquisados. Para que Tekaki assimilasse bem o que dizia, Joubert explicou. Nessa questão de termos, definições e conceitos, é sabido como os intelectuais gostam de neologismos, o que lhes confere algum ineditismo, mesmo como no caso do espiritismo, que já tinha devidamente tipificado e nominada toda a vasta gama daquelas pesquisas. Ante o singular espanto de Tekaki, Joubert prosseguiu, com brilho nos olhos. Sim, nenhum deles se comparou a Allan Kardec, nosso patrício, que com monumental senso pedagógico, examinou, analisou e refletiu sobre incontáveis testemunhos e fatos sem explicação científica, criando o sensacional código de decifração dos mesmos, através da lógica da participação neles de espíritos de homens que já tinham morrido. Em outros termos, Kardec apropriou a lógica da intermediação espiritual, para justificar com bom senso os acontecimentos que a ciência terrena não pode explicar. Tekaki ouvia, surpreso e encantado. Nunca imaginara que o coronel fosse homem dedicado a tais estudos, que de certa forma eram condenados por considerável parte da sociedade, principalmente pelas autoridades eclesiásticas. Ficou mais espantado ainda ao ouvir Joubert complementar. Tive em minha mulher uma verdadeira guia, pois foi ela que insistiu comigo, quase à exaustão, para que eu trocasse o pensamento positivista pela mentalização espiritualista. Foi graças a ela que comecei a estudar as chamadas obras básicas do Espiritismo, começando pelo Livro dos Espíritos, que me encantou, pela simplicidade com que demonstra a justiça de Deus, ao explicar de forma racional o porquê de todos os problemas que atingem o ser. Tamanha e tanta é a clareza espírita que convence pelo raciocínio, afastando em definitivo qualquer sentimento de queixa ou de vitimação. Samir tocou a fronte de Tekaki que, nesse momento, por intuição olhou para a mão de Joubert e no dedo anelar viu duas alianças. Não se contendo, pediu. O senhor deixa-me pegar na aliança que foi da senhora Claudine. Sem entender o pedido, mesmo assim Joubert anuiu. Com os olhos marejados, entregou a aliança a Tekaki, que tão logo a teve nas mãos, sentiu uma suave eletricidade percorrer-lhe de alto a baixo. No mesmo instante, concentrado, informou. Senhor, vejo sua esposa, sorridente, meiga, dizendo-lhe que o ama e que esta oportunidade é bênção de Deus, pois ela está de partida para um estágio numa instituição espiritual, de aprendizes de pedagogia, já que pediu essa tarefa para sua próxima etapa terrena, sendo atendida. Próxima etapa terrena? Sim, que será num futuro ainda algo distante, muitos e muitos anos à frente. Diz que ao voltar à vida material, então, será professora. Jesus Cristo. Claudine vivia dizendo que na outra vida adoraria estudar muito pedagogia, para ser professora. Acrescenta Dona Claudine que é abençoado aquele propósito do Senhor e dela de fundar o Centro de Estudos para Reuniões Espíritas e para não esquecer que Deus é o arquiteto do universo, sendo Jesus o seu mestre de obras, construtor e empreiteiro que edifica o alicerce espiritual de tais obras, ainda mais quando objetivam auxiliar aos desamparados do corpo, mas principalmente do espírito. Mas isso é incrível. Apenas eu e Claudine sabíamos, ou melhor, sabemos, desse nosso projeto íntimo. E foram exatamente essas as últimas palavras que ela pronunciou e só eu ouvi, momentos antes de morrer. Se Deus é o arquiteto do universo, Jesus é o seu mestre de obras, construtor e empreiteiro que edifica o alicerce espiritual das instituições voltadas para o auxílio aos desamparados. Lágrimas silenciosas e diamantinas capturavam o brilho do sol, para só então rolarem pela face de Joubert, que suplicou a Tekaki. Diga-lhe que sempre a amei, sempre a amarei. Diz-lhe que sabe disso e é exatamente o que sente pelo Senhor. Está se despedindo, mas informando que por alguns dias ainda nós teremos sua companhia, em situações que Jesus permitir. Ambos os militares,
médicos, deram ainda mais uma volta no bosque, sem dizer palavra, num silêncio compartilhado. Joubert, por absoluta impossibilidade de manifestar, a viva voz, o fulgor abençoado que invadira sua alma, Tekac, mais por emoção do que por respeito. Quando pôde, Joubert assegurou com firmeza. Não há a menor dúvida que você possui uma inestimável capacidade mediúnica, denominada psicometria, que posta a serviço do bem poderá se tornar poderosa ferramenta de ajuda a muita gente. Veja, por exemplo, o quanto vem ajudando e agora a mim. Eu, coronel. Como poderei ajudar pessoas com essa coisa de tocar em seus objetos e pessoas e ver coisas relativas a elas? Mas será possível que o meu capitão está perdendo o senso de análise? Então não captou, há minutos atrás, que me prestou a maior ajuda de toda a minha vida. Como assim, senhor? Vou confessar, só entre nós 4. 4? Pois então Claudine não está por perto. Mas, então, seríamos 3. E Deus? Não está em toda parte. Joubert abraçou forte a Tekac, quase encostando o coração no coração. Tekac sentiu o deslembrado conforto que só a amizade proporciona. Joubert, logo, retomou. Vou confessar que, com a morte de Claudine, perdi rumo de qualquer ideal e cada vez mais vinha me deprimindo, até momentos atrás. O que você retransmitiu vindo da parte dela, pela inquestionável autenticidade, me faz sentir como uma pessoa que nasceu de novo. Sabendo-o bem e penitenciando-me do meu distanciamento da fé no futuro, do amor de Deus e do amparo de Jesus, vou dedicar-me de corpo e alma a materializar o nosso projeto, meu e de Claudine. Vou começar, assim que voltar da minha viagem, a providenciar a construção do Centro de Estudos e Reuniões Espíritas, com dependências para atender a famílias pobres também. Tenho um terreno ocioso e algumas economias. Não há mais tempo a perder, além daquele que já perdi. Quero ser o elemento número 5 dessa entidade. 5? Pois então não? Deus, o primeiro, Jesus, o segundo, Dona Claudine, o terceiro. O Senhor, o quarto. Assim, eu serei o quinto. Quando o coronel Joubert, na noite anterior, receber a incumbência de participar da equipe que iria à África retomar os termos da comercialização de material bélico, foi-lhe explicado que tal se devia ao fato de Tekac, seu subordinado, estar sob suspeita de traição. Assim, como comandante dele, poderia prestar apoio às investigações em curso, tanto num quanto no outro país, junto aos clientes africanos. Agora, recebendo o pedido do próprio Tekac para acompanhá-lo, julgou que isso seria até estrategicamente viável, pois se houvesse traição, fato que ele não acreditava, lá, no local em que eventualmente aconteceu, com a presença de um dos agentes, Tekac, no caso, ela emergiria. Assim que terminou o passeio, Joubert foi ao seu gabinete e ligou para a chefia do Alto Comissariado Militar, para expor seu pensamento de levar Tekac com ele. Ao cumprimentar o chefe da missão, antes de fazer a proposição foi surpreendido. Que bom, Joubert, que você tenha me ligado. Estive pensando, desde ontem à noite e há poucos instantes ocorreu-me uma ideia. Talvez devêssemos levar Tekac conosco, ficando sob sua supervisão. Lá, onde negociaremos, se de fato ele for traidor, não conseguirá impedir que nossos investigadores detectem seu acompliciamento. Joubert quase não acreditava no que ouvia. Ia propor a ida de Tekac e a poucos instantes esse mesmo pensamento ocorrera ao chefe. Nesse momento ocorreu-lhe outra ideia, que repassou ao general-comandante. Meu general, por dever de justiça devo comunicar a Vossa Excelência que era isso mesmo que me levou a telefonar para o senhor. Estou feliz pela sua decisão, que atende à solicitação que sequer cheguei a anunciar. Mas se o senhor me permite, ocorre-me sugerir que o beduíno vá conosco,
pois tem fortes ligações com Tekak. Além do mais, este não é o país dele. Que tipo de fortes ligações? Pelo que apurei, quando foram atacados, na caravana do beduíno, lá no deserto, Tekak salvou-lhe a vida e depois, ao ser atendido pelo nosso destacamento militar aerotransportado, fez questão absoluta de que o socorro médico fosse estendido ao árabe. Chegou mesmo a dizer que se o beduíno não recebesse iguais cuidados médicos, imediatos, e que se não fosse também trazido com ele para nossos hospitais, preferia ficar lá no deserto mesmo. Não há dúvida, senhor, que se isso acontecesse, morreriam ambos. Estou impressionado com tal demonstração de amizade. Tekak, que conheço bem, é assim mesmo, meu general. Seus pacientes são tratados como se fossem seus familiares. Vendo como ele e o beduíno são solidários e amigos, até parece que são irmãos. Nesse caso, concordo com seu ponto de vista. Leve ambos. Penso até que será proveitoso que o beduíno vá mesmo na companhia de vocês, pois não deixa de ser um ponto forte de investigação relativo ao comportamento do nosso capitão médico. Saindo do gabinete, Joubert voltou ao encontro de Tekak e Mueb. A meu pedido, vocês dois irão comigo para a África, ficando sob minha responsabilidade. Coronel, estou grato por sua confiança em mim e por reconduzir Mueb a sua gente. Algo me diz que o senhor não se arrependerá. A seguir, fez uma reflexão pungente. Estou na capital da minha pátria, onde nasci e sempre vivi. De repente, sou considerado suspeito de traição, sem que nenhuma prova exista contra mim. Aliás, diferentemente de ser réu, na verdade, sou vítima de um até agora desconhecido processo, muito suspeito, pois fui sequestrado e mantido cativo, longe daqui. Para quê? Por quem? Porém, mais doloroso ainda é o fato de Claire ter desaparecido e até agora não sabermos qual seu paradeiro. Tudo isso, justamente, o Alto Comissariado quer descobrir. E descobrirá. Coronel. Ficaremos presos aqui, até embarcarmos. Aguarde-me um instante. Saindo do alojamento dos dois, logo Joubert retornou. Respondendo sua pergunta. Até agora você e seu amigo eram considerados detidos. A meu pedido, passam para a condição de sob vigilância, podendo locomover-se com a liberdade, desde que acompanhados de alguém de confiança. O senhor assumiu a custódia dessa vigilância. Com um simples gesto Joubert confirmou. Não se contendo, Tekak quebrou o protocolo hierárquico militar e abraçou com gratidão e júbilo ao seu comandante. Perguntou. Solicito sua autorização para dar uma volta pela cidade. Quem me acompanhará? Quem mais poderia merecer minha maior confiança, senão Claudine? Não foi ela mesma que por seu intermédio deu o recado de que, por alguns dias em determinadas situações, nós teríamos sua companhia. Pode ir dar seu passeio. Está autorizado. 2 homens encanados e um espírito de mulher choraram ali. Quanto a Mueb, já vinha com lágrimas, também de alegria, desde que soubera do seu repatriamento. Samir deixou-os. Estava emocionado e grato a Deus. Lá no deserto, um bondoso pastor de almas sofridas, retornou para junto delas e chegou com os olhos marejados. Seus pupilos, vendo num discreto pranto, mas com expressão feliz e radiante, entenderam como é que alguém pode chorar de felicidade. De qualquer modo, contagiados pelo influxo do quanto cada vez mais gostavam daquele ancião, choraram também, sem saber por quê. Quanto pode o amor? Samir percebeu que seus acompanhantes se mostravam sensibilizados. De fato, naquele momento, os rudes tuaregues do além, em fase de redenção, não se equipavam de prevenções, de preocupações defensivas, de armas psicológicas quaisquer,
Enfim, estavam aptos a galgar mais um degrau na infinita escada da evolução moral. Como todos os espíritos instrutores, Samir não deixou escapar o feliz instante de poder transferir mais conhecimentos para todos eles, quais se fossem alunos aprovados num hipotético vestibular de melhoria espiritual. Disse-lhes em tom brando: no deserto, onde a água é dom mais precioso depois da vida, uma lágrima vale 10 vezes a lágrima vertida ao abrigo do sol. A lágrima do bom beduíno produz um som que viaja e vai acima das estrelas, rumo ao infinito, chegando como perfumadas flores aos pés de Deus. Perdidas na memória das nossas tradições, num tempo em que onde hoje estão os desertos, em alguns havia floresta verdejante, noutros havia mar. Histórias contam que as tâmaras e as palmeiras vieram para perto das imensidões de areia, como bênção divina. Deus, ao permitir que os anjos as trouxessem e espalhassem pelos desertos, fez com que junto das tamareiras e das palmeiras uma porção de areia se transformasse em água, para o bem de todos aqueles que por ali passassem. Os espíritos, reunidos em volta de Samir, ouviam-no elevados. E ele prosseguiu: não há, no mundo todo, quem possa imaginar o quanto as frutas do deserto têm de vitalidade para o corpo e para a alma. E quem um dia, na rua de peregrinação em companhia do sol, ao dia, e das estrelas, à noite, sob intenso frio, encontrar um oásis, só esse alguém poderá ajuizar o valor dos presentes tão simples que Deus dá para todos os seus filhos, onde quer que estejam. Cortando um pouco o fio das suas reflexões, Samir brincou com seus atentos ouvintes. Vamos falar dos camelos? Os espíritos se entreolharam, não captando de pronto o desvio da exposição, mas logo começaram a rir, pois Samir mostrava-se sorridente também. E disse: os camelos são diferentes de todos os outros animais da terra. Embora no deserto existam outros bichos, só eles, os camelos, representam segurança integral para quem anda ou vive nele. Nós, que desde nossa infância estivemos sempre perto desses prodigiosos animais, pouco paramos para pensar neles. Sabemos que resistem às tempestades, não precisam beber água por dias e dias, são fortes, transportam pesadas cargas sem desfalecer e às vezes, poucas vezes é verdade, servem de alimento para nós, quando peregrinamos no corpo físico. Tudo isso sabemos. Mas o que quero lhes dizer agora é que há nos camelos uma outra virtude oculta. Samir fez proposital e prolongado silêncio. Os estuaregues, agora denominados beduínos do bem, aguardavam ansiosos a revelação da virtude oculta dos camelos. Samir continuou: pois é. Em geral, cada animal traz em si mesmo uma energia específica da sua espécie, energia essa a configurar o nível evolutivo em que se encontra. Nível evolutivo em animais. Atalhou Nagus. Explico-me. Nível evolutivo nos animais se expressa pela maior ou menor mansidão. Vocês já observaram como numa ninhada, por exemplo, há filhotes mais mansos que outros. Estamos cansados de ver como cada cavalo, cada camelo, cada cão, cada gato, tem reações próprias. Em muitos casos, conversam com seus donos, não é mesmo? Sim, responderam todos, em coro. O que isto quer dizer? Como ninguém nada dissesse, respondeu ele mesmo. Significa que cada ser vivo traz dentro de si um jeito de viver. E é aí que eu lhes digo que é com uma energia produzida por esse jeito de viver, que não é do mundo material, que o animal mais dócil pode ajudar ao homem, sem que nenhum, nem outro, saibam o que está acontecendo. Respeitável Samir, interrogou um espírito. Como pode acontecer uma coisa dessas, de uma coisa não ser do mundo material, mas beneficiar quem vive nele? Eu, vocês e todos os demais seres que viveram ou vivem no mundo material, um dia fizeram ou farão a viagem para um outro mundo, este, onde agora estamos. E a vida prossegue, como somos testemunhas, não é mesmo? E neste nosso mundo,
nós, sem sermos vistos, vemos aqueles que um dia virão para aqui. Neste momento feliz estou convidando a vocês todos para nos unirmos e juntos continuarmos a trabalhar, pois Deus criou os homens para se unirem, e assim progredirem, sendo felizes. E isso só pode resultar de trabalho conjunto. Senhor, atalhou Nagus, impaciente. O Senhor mencionou uma energia do outro mundo nos animais. É a energia que nós podemos utilizar a benefício de tantos e tantos necessitados. Essa energia cura ferimentos, alimenta o corpo, vitaliza a alma e mais que tudo, traz esperança para o desesperado. Tudo isso, Senhor. Como? Vou lhes mostrar. Aliás, já é tempo de todos nós dizermos a Deus o quanto somos gratos pela oportunidade de trabalhar a benefício de quem precisa. Assim dizendo, Samir conclamou: quem quiser me acompanhar só me dará alegrias. Quem não quiser, terá meu respeito e minha amizade. Ninguém se sinta obrigado a concordar com o que digo ou o que faço. Mas, peço-lhes em nome do Filho de Deus, aquele que mais amou a humanidade. Ao menos experimentem me acompanhar em algumas jornadas de caridade. Depois, se não quiserem continuar, estarão, como aliás estão desde agora, absolutamente livres para escolher outro rumo. Assim dizendo, Samir afastou-se um pouco, deixando os homens confabulando entre si. Decorridos não mais que 3 minutos, Nagus achegou-se a ele. Respeitável Samir, iremos todos com o Senhor. Lágrimas, novas lágrimas, até então escondidas, surgiram e rolaram pelo rosto do bondoso ancião, que elevou o olhar em prece. Nesse momento, toda a sua silhueta começou a se iluminar, a ponto de não mais ser possível distinguir seu contorno humano, mas sim se assemelhando a um minúsculo sol. Os espíritos prosternaram-se. Por alguns instantes a luz alcançou nível quase insuportável ao olhar daqueles espíritos, mas aos poucos foi se reduzindo, sempre em eclipse luminosa, até Samir reaparecer. Lembram-se, perguntou-lhes, paternal, daqueles 2 homens que foram atacados e que foram levados para um distante hospital? Pois é. Estarão voltando. E precisarão muito de nós. Nagus estava com uma dúvida guardada. Percebendo-o, Samir incentivou-o. Nosso irmão Nagus parece que quer fazer uma pergunta. Todos nós gostaríamos de saber qual é a virtude oculta nos camelos que o senhor citou. Ah, é isso? De fato, são abençoados os camelos. Assim dizendo, Samir conduziu os beduínos do bem para uma cidade não muito perto dali, na qual havia 3 pessoas com ferimentos graves, de arma de fogo, resultantes de briga de facções políticas locais. Os feridos ardiam em febre e em alucinações. Quando se aproximaram mais, um dos amigos de Nagus soltou um grito. São meus filhos. Samir acalmou-o, entrando em oração. Após, pediu a Nagus e a mais um espírito que o acompanhassem juntos. Os 3 foram até um abrigo de camelos. Quando chegaram, os 2 beduínos do bem ficaram surpresos ao notar que alguns daqueles animais demonstraram pequena agitação, mas logo se acalmaram. Samir explicou-lhes que os animais pressentem presenças espirituais. Samir passou as mãos em um belo camelo, como se quisesse escorrer a água do seu fino pelo. Suas mãos, agora em concha, ficaram repletas de uma substância algo pastosa, saída de dentro do camelo, invisível ao olhar humano. Os espíritos ficaram maravilhados ao ver que Samir, entrando em oração silenciosa, repassou luzes para aquela substância em suas mãos, que se tornou cristalina. O caridoso espírito repartiu um unguento cristalino com seus acompanhantes. Retornando à casa dos feridos, Samir pediu aos espíritos que traziam nas mãos aquela substância que aplicassem nos ferimentos, mostrando como deveriam proceder. A melhora deles foi imediata. Voltaram à temperatura normal, a dor cessou e acalmaram-se.
O espírito pai dos feridos chorava de alegria ao beijá-los ternamente. Agradecido, num ímpeto que não houve como Samir impedir, veio até ele, ajoelhou-se e beijou-lhe os pés. Quando Samir voltou para o deserto, acompanhado dos pupilos, Nagus narrou como conseguiram aquele maravilhoso remédio. Mais que nunca, passaram a admirar o guia. Captando o clima de adoração que ia tomando conta deles, Samir repreendeu-os. Filhos do coração. Tudo louva a grandeza de Deus. Capítulo 9. Perdão. Pai da paz. Voltando à Europa. Devidamente autorizado pelo coronel Jobert, Tekak deixou o aquartelamento para dar um passeio pela cidade. Moeb, ainda se recuperando, não quis sair. Assim, quando Tekak se viu sem companhia e andando no centro da Cidade Luz, como é mundialmente conhecida a cidade onde nasceu, pôde bem avaliar, pela primeira vez na vida, o verdadeiro significado da palavra liberdade. Encheu os pulmões de ar, o incomparável e por quase todos pouco valorizado ar, da liberdade. Tomou uma decisão súbita e irrefreável. Tentar localizar Claire e exigir esclarecimentos. Foi direto à escola onde ela lecionava e o diretor disse-lhe que há quase 10 dias ela solicitara afastamento, para cuidar dos pais. Dirigiu-se, então, à casa dos pais de Claire. Seu coração pulsava com acelerada energia, pois pensamentos conturbados levavam-no ao inconformismo da dura realidade de tê-la perdido. Precisava saber se Claire tinha mesmo desaparecido ou apenas tinha abandonado, envolvendo-se com René. Na alma, o amor incendiava a saudade. Na memória, as recordações dos felizes momentos de carinho e paixão abriam feridas de angústia, ante o sentimento de perda. No corpo todo, um fêmito de genuíno e puro desejo, fruto do amor e da paixão acasalados, visitava-lhe uma por uma de todas as células. Foi nesse estado de espírito que chegou ao lar de Claire, que morava com os pais. A vê-lo, aquele que um dia viria a ser seu sogro, repudiou sua presença. Como é que você vem até nós, depois de levar nossa filha a outro país para lá se separar dela? Francamente. Tekak ia contestar, mas percebeu que naquele momento qualquer explicação sobre Claire não seria aceita. Até porque não tinha mesmo nenhuma sobre o desaparecimento dela. Apresentando nítido temor, foram econômicos em explicações, pondo à mostra, que era melhor ele não voltar ali, e que para eles o noivado, infeliz passado, estava morto. Desde que vocês brigaram ela não mandou mais nenhuma notícia, acrescentou a mãe de Claire, despedindo-se dele com aspereza. Passe bem. Os pais de Claire ocultaram que René os procurara, há dias, dando conta que Claire lhe dissera, lá no outro país, que não mais queria ver Tekak e por isso iria ficar alguns dias em outro país, até o término do afastamento escolar. Percebendo que o casal estava bem de saúde, Tekak tinha um pensamento fixo. Encontrar a noiva e ouvir dela que não mais o amava, ou, triste dor, que jamais o amara. Mas, quem manobra as peças de xadrez no tabuleiro da vida? Muitas vezes somos nós mesmos, pelo livre-arbítrio. Contudo, Lance-Isaac obedecem a um invisível comando superior. Arrasado, Tekak deixou aquele endereço e andou a esmo pelas margens do lendário rio, que se pudesse falar, talvez contasse coisas de um tempo em que a terra ainda não hospedava nenhum homem. Olhando à margem oposta, contemplava a inversão das imagens espelhadas nas águas. Veio-lhe à mente o pensamento de também sua vida estava invertida. Estava tão absorto que não viu uma jovem aproximar-se dele e permanecer por demorados instantes fitando-o, até tocar-lhe no ombro. Doutor Arnaúde. Voltou-se surpreso e olhou a bela jovem, que o conhecia, mas que ele não reconhecia. Conhecemo-nos? Sou a Simone. Conquanto estivesse com a alma recheada de preocupações, Tekak recebeu forte impacto causado pela presença da jovem que se dirigia a ele com manifesta intimidade.
Em menos de 10 segundos fez uma avaliação masculina dela. Bonita, 18 ou 20 anos no máximo, irradiando saúde, simpatia e imanente sensualidade. Pensou. Simone. Onde já ouvi esse nome? Como a memória não o socorresse, foi franco. Perdoe-me, mas não me lembro de onde nos conhecemos. Numa situação muito ruim, brincou a jovem, cujos olhos, brilhantes, eram de irresistível fascínio. Logo acrescentou, ruim só para mim, pois parece que você nem se recorda, não é mesmo, doutor? Tekaki teve a impressão de que a moça estava brincando com ele, assim como uma garotinha ralha com sua boneca. Meio constrangido, buscou e rebuscou uma lembrança, um detalhe, que o ajudasse a se recordar de quem era ela, mas debalde. Você prometeu-me que se eu ficasse boazinha, deixando você me remendar, se casaria comigo, quando eu crescesse. Na mesma hora o médico teve um lampejo na memória, que logo se apagou. Captou que aquela jovem, por certo, fora operada por ele, quando criança, mas, a todas as meninas que ele operara, prometia casamento. Assim, qual delas seria aquela à sua frente? Então, doutor, vai cumprir sua promessa? Eu já cresci. Nunca, em toda a sua existência, Tekaki vivenciara embaraço como aquele. Até que ser pedido em casamento por uma mulher tão bonita, mesmo que nem sabia quem era, isso constituía um doce embaraço. Sem saber o que responder, corou sem perceber. Simone livrou-o de continuar no constrangimento, que era só dele. Não precisa responder agora. Aliás, nem sei se o Dr. Analdi já está casado. A normalidade de raciocínio e das reflexões, em momentos de crise, quase sempre inesperados, é condição necessária para um bom exercício da medicina, fator esse que o tempo mais e mais acresce e consolida na prática médica. Tekaki reintegrou esse equilíbrio. Olhou a jovem com aguçado e intuitivo olhar do profissional que atende pessoas em estado de alguma necessidade. Mentalmente diagnosticou. 1. Ela não está doente. 2. Ao contrário, está saudável. 3. Conhece-me. 4. Atendia, anos atrás. 5. Qualquer que tenha sido o problema de então, não deixou sequelas aparentes. 6. Mostra-se muito à vontade. 7. Não precisa de médico, está jogando charme. 8. Muito bem. Que o médico deixe o homem assumir o seu papel. Com essa última conjectura, em ato reflexo, mudou sua postura. Entrou no jogo da moça e passou de caça a caçador. Não é todo dia que uma mulher tão bonita me pede em casamento. Minha resposta é sim. Simone foi pega de surpresa e o brilho que via nos olhos do Dr. Analdi contribuiu para que, agora, ela ficasse encabulada. Deu-se conta, de repente, que talvez tivesse ultrapassado os limites da boa educação, ingressando sem perceber no oscilante terreno da sedução, quase sempre de consequências imprevisíveis. Tentando penitenciar-se, murmurou. Eu só estava brincando. Tekaki, percebendo que ele agora dava as cartas, incensou o contragolpe. Eu não. Quem se ruborizou então foi a jovem. Já não conseguia disfarçar um repentino mal-estar. Como um foguista que joga a lenha na fogueira sob a caldeira já em ebulição, Tekaki resolveu não conceder tréguas e para prolongar a encenação aproximou-se à distância de palmo de Simone. Um sentiu a respiração do outro. Colocou a mão nos ombros dela e encenando ser o mais sedutor possível, qual se fosse profissional do amor e não da medicina, disse em voz melosa. Seus olhos me fascinam, sua voz me encanta, seu rosto é obra rara de beleza e seus lábios gotejam mel. Simone sentiu-se instantaneamente envolvida numa autêntica onda de calor e agradável eletricidade, que lhe visitou uma por uma das células.
O cérebro pouco pôde ajudá-la, pois comandado pela mente, que por sua vez é comandada pelo espírito, esta tríplice conjunção se desmantelou. De fato, com a alma parecendo uma minúscula caldeira, alimentada pelo fogo sagrado de um sentimento natural e espontâneo que rompeu abrupto, despertando a libido, esta liberou os sublimes e naturais impulsos do desejo sexual. Mas, são insondáveis os escaninhos do coração feminino. Lágrimas escaldantes apareceram nos belos olhos de Simone. Taikaki, com a face quase roçando na da jovem, de pronto percebeu que tivera ido longe demais, desrespeitando a fronteira dos sentimentos, a que separa a responsabilidade da inconveniência, a sinceridade do falso galanteio. Também nele pequenas fagulhas sinalizavam que fortes impulsos estavam prestes a acender a avassaladora fogueira hormonal. Se não se afastasse, dentro de no máximo 3 segundos, não conseguiria mesmo impedir a si mesmo de cometer um tremendo desatino. Beijar a moça. Beijá-la muitas vezes. 4 olhos, ali, eram 4 brasas deitando chispas. Contudo, ao tocá-la, em sua mente, de todo inesperadas, surgiram cenas de um drama. Simone vivenciava um angustioso problema. Falaram mais alto a responsabilidade e o elevado padrão moral que molduravam seu caráter. Afastou-se. Olhando um ao outro, ambos não sabiam o que dizer. Acho que nós dois, disse ele, apagando o fogaréu prestes a eclodir nele e nela, fomos um pouco longe. Peço que me desculpe se a assustei. Sou a filha do enfermeiro Gustave. Você operou-me quando eu era criança e me acidentei. Com isso, a jovem colaborou para que a temperatura na alma do Dr. Anaúde, e na sua própria, fosse retornando à normalidade. Oh, Simone! Como pude me esquecer? Instalou-se constrangimento em ambos. Quais 2 desconhecidos, olharam-se por instantes que pareceram horas. Taikaki, recuperando de vez o autodomínio, amenizou o clima. Somos 2 criaturas com problemas. Simone assustou-se. Entrincheirando sem defesa psicológica, nada disse. Mas encontraremos solução, completou o médico. Qual o seu problema, doutor? Fui envolvido numa armadilha, mas se Deus quiser, logo sairei dela. Eu também. Como é que uma jovem tão bonita e inteligente pode ter caído numa armadilha? A pergunta, feita com simplicidade e sem conotação de galanteio, embora contivesse, chegou à alma da jovem como providencial chance de desabafo, com a oportuna vazão de uma represa prestes a transbordar, causando inundação. Sentindo segurança no interlocutor, a seu ver sincero e confiável, a jovem saiu da trincheira. Você é médico e por isso posso lhe contar. Estou grávida. Ora viva! Eu também deveria estar feliz, mas... Lágrimas represadas derramaram-se pelo rosto de Simone, impedindo-a de falar. Paternal, Taikaki abraçou-a, encorajando-a. Um filho é sempre bênção de Deus. Mas nesse segundo contato físico Taikaki não conseguiu impedir o sobressalto que o alcançou ao ver mentalmente seu colega René em atitude ameaçadora contra Simone. Recuando e com olhar duro, disse rilhando os dentes. Canalha. Simone assustou-se. Parou de chorar. Não sabia o que dizer, ante tão estranha reação do Dr. Anaúde. Pensou, apavorada. Será que ele está se dirigindo a mim? Mas logo concluiu. Não pode ser, não é comigo essa raiva que vejo nos olhos dele, mas a quem ele está xingando. Como se respondesse a todas as perguntas com uma única palavra, Taikaki deixou escapar. O Dr. René. Com os olhos desmesuradamente arregalados, Simone inquiriu. Como é que você sabe? Respirando fundo, respondeu ela mesma. Ele contou para o senhor, não é doutor?
O súbito tratamento formal sinalizava que a sintonia fraternal desaparecera. Voltando às defesas, a jovem falou com calma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Agora percebo a causa do seu charme, doutor. E por que tentou me seduzir? Para aproveitar-se, não é mesmo? Diga-me, por favor, porque só agora ele passou a ser canalha, se o senhor já sabia o que ele me fez. Tekaki, com grande desconforto, pensou. Novamente aquela faculdade me assalta. De improviso e em consequência estou sendo injustamente acusado de aproveitador. O que mais o constrangia era a profunda decepção que Simone estampava no sofrido semblante. Ocorreram-lhe vários pensamentos, todos aflitivos. É urgente clarear a situação, mas, de que maneira? Como dizer a ela que só há poucos instantes soube que a gravidez dela era fruto de uma ligação com René? E que ele, René, de alguma forma ameaçara. Apenas para confirmar o que na verdade já era certeza, perguntou. Ele a ameaçou. Percebendo que o doutor Analdi sabia mesmo de tudo, Simone confirmou. Se ele lhe disse, por que me perguntar isso agora? Sim. Ele ameaçou-me. Exigiu que eu fizesse o aborto. Seu pai. Ele já sabe? O senhor está louco, doutor? Papai mata Renan se eu contar. Pela mente de Tekaki passou um relâmpago oriundo das profundezas da alma humana. Vingança. Sim, se Gustavo vier a saber disso, pensou, nem sei o que fará e também se eu contar para o coronel, René poderá até ser expulso das Forças Armadas, por comportamento indigno de um oficial militar. Parece que René está se especializando em seduzir mulheres. Claire. Simone. Nesse instante, antes que o terrível veneno da vingança destilasse mais uma gota seca na alma de Tekaki, Simone retirou um lencinho da bolsa, olhou-o com ternura, entreabriu-o, enxugou lágrimas e lamentou-se. Se ao menos mamãe estivesse aqui. Quase sem refletir mostrou o lenço a Tekaki e explicou. Foi ela quem me deu. Num gesto reflexo, Tekaki pegou com cuidado o lenço, úmido pelas doloridas lágrimas. Já sem grande surpresa, aconteceu outro daqueles insólitos lances lá dentro da cabeça, ao ouvir. Souka disse, mãe de Simone, por favor, diga-lhe que só o amor é superior ao perdão, que ela valorize a maternidade e afaste da alma o sentimento da vingança, pois a efêmera satisfação que ela proporciona antes sala para dores quase sem fim, adubadas pelas lembranças, pelo remorso e pela inexorável necessidade de reparação, sempre repleta de dificuldades. Calou fundo entre Tekaki a advertência para Simone, mas quis servir mais para ele. No mesmo instante lembrou-se das últimas palavras de Mazive. Até aqui no deserto crescem vigorosas plantações. Ouviu ainda Candice acrescentar. Minha filha, que hoje lamenta um momento de fugir do prazer, nada será melhor para ela do que assumir a maternidade, com o importante contrato selado no cartório da vida, entre ela e o filho que está querendo nascer. Emocionado, Tekaki ainda ouviu. Não se esqueça de dizer a Simone que Deus é o tabelião do cartório da vida, cujo livro registro tem uma página individual para cada um de nós, na qual nossa consciência, qual infalível escrevente, anota tudo aquilo que fazemos. Esse transe mediúnico de Tekaki não terá demorado mais que 20 segundos. Disse. Não sei se você vai me acreditar, mas sua mãe, lá do além, mandou um recado para você. Mesmo ante o olhar de incredulidade de Simone, Tekaki retransmitiu as encorajadoras palavras da mãe. A jovem foi cáustica. Desde quando um médico se presta para garoto de recados? E ainda mais apelando para coisas sagradas. Porque o senhor não confessa logo que a seu colega o incumbiu de ajeitar as coisas, de forma a evitar complicações para ele? Com grande aborrecimento e desconfiança inquiriu. Ele sugeriu aborto e agora o senhor me sugere compromisso maternal.
Pensam que mandam em mim? Tekaki ia responder com energia ao ataque verbal que lhe foi desferido, mas nesse instante ainda ouviu Candice. Diga à minha filha que o sonho da noite passada foi um encontro que o amor de Deus permitiu, que ela confie nos desígnios da vida pois eles obedecem à vontade do Pai. O nascimento da criança que se uniu ao corpo e ao espírito dela irá demonstrar, no futuro, como Deus é bom. Quase em semi-transe Tekaki retransmitiu a Simone o derradeiro conselho materno. Simone ficou arrepiada. Como ele sabe do meu sonho desta noite? Pensou. Não conseguia dizer palavra. Mas uma decisão se robusteceu em sua alma. Jamais faria o aborto. Tekaki cumprimentou-a, respeitoso, afastando-se a seguir. Sem determinar qualquer trajeto ou visita a quem quer que o seja, o médico andou a esmo por muito tempo. O coração gritava-lhe que Claire não o traíra, ainda mais agora, sabedor de que René era o responsável pelo drama de Simone. Seria seu colega tão irresponsável a ponto de ter se envolvido de forma infeliz com duas jovens, simultaneamente? Pensava. Perturbado, não sabia o que fazer, pois o que acabara de saber bem poderia desencadear terrível conflito no lar de Simone. Deveria procurar Gustave, o pai, informando-o do que estava se passando. Mas, que direito lhe assistia, de ser o mensageiro de tal notícia? Talvez fosse adequado procurar René e obrigá-lo a assumir a paternidade. Mas, ainda nesse caso, que autoridade tinha para assim proceder? Todas essas interrogações ficaram sem resposta. Após caminhar bastante, decidiu pela melhor das alternativas que lhe ocorreram à mente. Não fazer nada. Pelo menos, até que tivesse certeza de que o que fizesse poderia ajudar, e não complicar. E mais que tudo, só agir se fosse expressamente solicitado a fazê-lo. Voltou para o quartel. Encontrou Meb solitário, num banco, no jardim, onde rosas ofertavam um agradável aroma à manhã que já ia terminando. Tão desligado estava o beduíno que só percebeu a chegada de Tekaki quando ouviu. Com saudades, meu amigo? Sim, sim. Esta não é a minha terra e aqui não está a minha gente. Tekaki sentou-se ao lado do amigo e comentou. Um lenhador humilde, certa vez, disse para o mundo todo que onde houvesse liberdade, aí seria sua pátria. Se ele era lenhador, como o mundo todo ouviu. Porque quando ele disse isso havia sido escolhido para dirigir a nação mais poderosa da terra. Seu nome era Lincoln. Moeb, vivamente impressionado, relembrou. Mas Eve dizia para toda a caravana que o filho de um carpinteiro também disse coisas e viveu de tal forma que, ao morrer, moço ainda, dividiu a história do mundo em antes e depois dele. E você sabe quem foi esse moço? Penso que sim. Aliás, Masive dizia que ele foi um profeta, mas só se referia a ele chamando-o do mestre dos mestres. Isso mesmo. O nome dele era Jesus. Masive não dizia o nome talvez para que nenhum de vocês pensasse que ele estava desrespeitando o profeta Maomé. Mas não havia necessidade de ocultar, pois o próprio Alcorão traz referências a Jesus, de forma muito bonita. Como você sabe disso? Estudei o livro sagrado dos muçulmanos porque meu pai, que não conheci, professava essa religião. Quis conhecê-la. Mudando o rumo da conversa, Tekaki perguntou. Diga-me, Moeb, você tem família? A pergunta pegou o árabe desprevenido. Agitou-se. Logo confirmou. Não sei quem foram meus pais. Fui criado por tios. Tekaki sentiu um forte aperto no peito. Deveria contar a Moeb que Masive era seu pai? Não, refletiu, ainda não chegou a hora. Você é casado? Tem filhos? Nisso,
Um sargento bateu à porta e, ao ser atendido, disse-lhes que o coronel Joubert os convocava para uma reunião urgente em seu gabinete de comando. Quando foram admitidos na sala de comando, o coronel fechou a porta. Olhando fixo para ambos, comunicou-lhes: estamos de partida para a terra de Moabe, onde alguns colegas nos aguardam, desde que vocês foram trazidos. Nosso avião decolará à meia-noite. Moabe experimentou indizível alegria. Tekak, grande abalo, preocupado com o que o aguardava ao retornar àquele país onde sofrera tantos danos à sua vida profissional e amorosa. Perda de noiva, seguida de sequestro, cárcere privado, abandono em pleno deserto, encontro tumultuado com a caravana, ferimentos e, pior de tudo, suspeita de traição ao seu país. Joubert explicou, com poucas palavras, que a inopinada ordem viera do alto comando e que fortes motivos impunham urgência na solução do acordo militar de construção de indústria de material bélico, com repasse de tecnologia na fabricação, que vinha apresentando dificuldades. Quase sabendo que ele e Moabe faziam parte das dificuldades, Tekak perguntou: Senhor, nossa viagem tem algo a ver comigo, ou melhor, com meu sequestro. E comigo também? Atalhou Moabe. O coronel olhou firme para ambos e, após pensar bastante, respondeu: tem tudo a ver. Cedo ou tarde vocês terão que saber. Mas adianto-lhes, confidencialmente, que naquela escaramuça entre a caravana do Moabe e os tuaregues, foi encontrada com um dos assaltantes uma cópia do contrato da operação comercial entre nosso país e o dele. Além disso, havia o esboço de um ataque à comitiva das autoridades dos dois países que estaria presente, assistindo à demonstração prática das armas e munições, lá no deserto. Fazendo triste pausa, quase murmurando, Joubert concluiu, olhando para Tekak: você seria a peça-chave do plano deles. Eu? Meu Deus! Como é possível? Isso é um delírio. Não, Tekak, não é delírio. Nossos militares que ficaram lá, puderam averiguar, através de interrogatório de alguns prisioneiros, que os agressores da caravana fariam com que você colocasse um potente explosivo no local das comitivas. Durante a demonstração provocariam a detonação. Todos morreriam. Algum grupo, violento, é contra o acordo. Mas, senhor, como me obrigariam a executar uma monstruosidade dessas? Jamais eu faria isso. Jamais. Em seguida exclamou: o detonador. Então era para esse fim que me abandonaram no deserto apenas com um detonador. Agora foi Moabe quem refletiu. Nesse caso, alguém apanharia o detonador. Isso quer dizer que havia um traidor entre os componentes da minha caravana. Não posso adiantar nada. Pelo simples fato que também não sei nada além do que lhes contei. Tenha sempre em conta, Tekak, que só estou confiando em você porque sei quem é. E no Moabe, por extensão, já que você o considera pessoa honesta. Fez um pesado silêncio e concluiu: Claudine não me enganaria. Tekak compreendeu. Moabe, não. Mas ambos captaram que Joubert confiava neles. Como se tivessem feito um pacto, os três homens mergulharam num profundo silêncio. No íntimo, entretanto, o entrechoque de seus pensamentos mais se assemelhava a vulcões paralelos, nos instantes finais que antecedem as respectivas erupções simultâneas. Longe dali, exatamente para onde logo mais viajariam, um insólito grupo de espíritos desencarnados estava aguardando a chegada do sol para fazerem a oração matinal. Todos se mostravam calmos, conquanto soubessem que importante tarefa lhes estava reservada. Pois não fora isso que Samir lhes informara, na véspera. Que do mais alto chegara a solicitação para que os beduínos do bem se preparassem para que a luz dissipasse as trevas. Samir, que havia saído de perto do grupo,
para dar um pequeno passeio pelo deserto, retornou e juntando-se aos pupilos disse-lhes com calma e em voz baixa: assim como a tamareira alimenta o faminto, a água acalma o sedento, o sol aquece e ilumina os caminhos do beduíno, as estrelas enfeitam as noites do mundo, os camelos ajudam ao homem, a mãe dá vida ao filho. Tudo isso sem o beneficiado ter que dar seu nome ou algo empenhar a esses benfeitores que Deus criou e colocou na sua vida e no seu caminho. Assim também é chegada uma hora em que a gratidão deles deve ser exercida. Os espíritos ouviam-nos sempre com admiração e respeito. Já estavam se acostumando a decifrar as palavras de Samir, que sempre procurava ilustrar o que dizia com exemplos, de forma figurativa. Não tardou e Samir prosseguiu. Já lhes havia anunciado que aquele doutor e o chefe daquela caravana que os socorreu estariam de volta para o deserto. Lembram-se? Pois é. Estão chegando. Os espíritos entreolharam-se, como que desentendendo o que é que eles tinham a ver com a volta daqueles dois. Samir captou a muda interrogação e justificou. Para meu coração, esta será a oportunidade sublime de reaproximação com pessoas que amo. Para vocês, ocasião de exercitarem a caridade, e mais que isso, exercitarem o perdão. Clareando o máximo possível o que acabara de dizer, Samir concluiu. Vocês vão estar frente a frente com seus carrascos. Como de pronto um mal-estar se apossou dos estuáregues do além, o bondoso espírito lhes acalmou. Só pelo perdão o homem tira de suas costas o fardo que cada vez aumenta de peso, fazendo-o sofrer, quase sempre após se alegrar em ver o inimigo passar pelos mesmos tormentos que lhe tem infligido. Sim, meus filhos, talvez a maior de todas as loucuras da alma seja a vingança. Ela transparece justiça no planejamento e dá breve paz ao vingador que a executa. Mas não é menos verdade que a imortal árvore do bem, que Deus coloca na alma humana e despeja diversos tipos de sementes, que sem parar levam à felicidade, com exceção de uma, que faz nascer um espinheiro. Venerável Samir, como é que essa árvore do bem, colocada na alma por Deus, pode dar uma semente que faz nascer um espinheiro? Deus faria uma coisa dessas. É que essa semente, a única diferente, se chama arrependimento. Todos entenderam. Um deles completou o raciocínio. Então, as outras sementes seriam as da caridade, da humildade, do perdão. Exatamente. Todas têm o perfume do amor. Se a alma deixa-as germinar, nascerão frutos e isso é felicidade. Se não, vem a semente do arrependimento, gerando culpa, na forma de espinheiro que só desaparecerá quando a reconstrução se processar, quando o mal for corrigido. E isso sempre causa problemas, causa dores, aquele que não ouviu a consciência adubou aquela semente. Os espinhos que ferem a alma são os minutos de remorso, adubados pela culpa. Interrompendo por instantes suas palavras, Samir explanou. Toda má ação se converte em crime, ante a lei divina do amor. E todos os criminosos, sejam os que se ufanam do secreto sucesso, pela incompetência dos tribunais terrenos, sejam os que maldizem o cárcere, quando a justiça humana os alcança, cedo ou tarde se algemarão ao arrependimento. Aí, uns e outros verificarão que os alicerces das suas enganosas construções se converteram em areia movediça. Angustiados, imploram aos seus por uma nova chance. É quando Jesus e seus prepostos os socorrem, fazendo com que o sol da caridade lhes seque essa areia. Com ela e com o cimento de ações no bem, terão concreto com o qual reerguerão suas vidas, edificando a felicidade, pelo amor ao próximo. Capítulo 10. Idas e voltas pelo túnel. Olhando a todos aqueles espíritos que lutavam com forças íntimas, cultivadas na alma, tendentes à vingança, Samir sugeriu-lhes: o sol já vai nascendo. Vamos orar, embora qualquer hora seja tempo de oração.
Mas se quisermos que nossas preces cheguem ao Criador, temos que colocá-las na bandeja do merecimento, onde não há lugar para o ódio. Nunca devemos nos esquecer que se o perdão perfuma a alma, o ódio é o mau cheiro que exala da vingança. Como os espíritos ficassem em silêncio, meditando, Samir disse ainda: vou lhes ensinar como é que os profetas conseguem perdoar, com sinceridade e até com compaixão. Em todos os agressores veem criaturas doentes, muito doentes. Todo aquele que ataca adoeceu e precisa do remédio que, de início, faz cessar a agressão. A seguir, prepara-lhe a alma para brotar a famosa sementinha do arrependimento, que faz nascer os doloridos espinhos da culpa. Em suma, todo agressor está doente. Precisa de médico. Quanto mais cedo for atendido, mais cedo se livrará dos tormentos do espinheiro. Samir e os beduínos do bem fizeram suas orações quando o sol chegou esparramando vida, luz e calor. Após, pedindo àqueles rudes espíritos que fizessem um círculo, posicionou-se no centro, cruzou as pernas e sentou-se lentamente sobre elas. Os espíritos imitaram Uno. Disse-lhes: quando o Criador fez o mundo e nele colocou suas criaturas, reservou espaços adequados a cada tipo de vida. Vou contar-lhes, meus filhos, como há vida fora do deserto. Nos mares, para cada grão de areia dos desertos, há 1000 gotas de água. Neles vivem milhares e milhares de peixes e outras espécies de animais aquáticos. Nas profundezas, aonde o sol não vai, vivem criaturas que possuem mecanismos inimagináveis de sobrevivência. Junto de muitas praias, onde as águas quase sempre são rasas, famílias de pescadores vivem isoladas, ajudando-se mutuamente. Nas florestas, onde para cada folha de cada árvore há 1000 grãos de areia. Nos desertos, grandes e pequenos animais, às vezes isolados, mas quase sempre em bandos, formam suas famílias. Desenvolveram todos eles preciosos meios de sobreviver diante dos inumeráveis perigos e por vezes falta de água e alimento. A todos a natureza provê. No mesmo continente deste nosso querido deserto existem grandes florestas e também existem povos que vivem na mais absoluta miséria, sofrendo muito, chorando muitas perdas prematuras de seus filhinhos e de familiares, por fome ou doenças. No topo e na base do mundo, onde a água virou pedra, chamada gelo, desde que o mundo foi formado, o dia é longo e a noite também. Ali, nas vastidões permanentemente geladas, existe vida pujante, de animais equipados de agasalho natural, na forma de espessa camada de gordura, sob a pele ou o couro. Lá também são encontradas criaturas humanas, nativas, talvez no maior exílio da vida humana, muito maior que o dos beduínos. Nas planícies e nos planaltos, nos aglomerados de montanhas e nos vales, sempre com rios por perto, nesses sítios é que a grande maioria da humanidade elegeu para moradia, agrupando-se para viver em paz, para ser feliz. Se no início o homem vivia nas cavernas, logo utilizou a inteligência e as mãos e saiu de lá, construindo abrigos cada vez mais seguros e confortáveis. Se ele aproveita a existência ali para o bem, volve muitas vezes para esses lugares, sempre em melhores condições. Falo-lhes das vidas múltiplas, mas, se as desrespeita, aí não há alternativa. Terá que se reeducar, indo renascer afastado da